Agora na Rádio Metrópole, 7 em ponto. As principais informações do dia com Geraldo Júnior. 7 em ponto na Metrópole. Olá, boa noite a todos, excelente início de final de semana, boa noite de sexta-feira para todos vocês. Meu nome é Valana Gualuz, eu estou aqui hoje, Geraldinho me deu essa missão, me deixou esse presente, ele teve uma viagem aí, uma missão na estrada e deixou essa incumbência aqui comigo, com Gabi, Zé Silva, esse amigo querido, tá ali atrás, e Vini Simoni também. Tamo junto, vamos fazer esse programa massa. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o Dr. César Amorim. Ele é médico e presidente da Associação Baiana de Medicina. Vai falar aí um pouco sobre a atuação, os desafios da área médica e da atuação da Associação Baiana de Medicina durante a pandemia. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente vem, Gabriela traz aí as últimas notícias do Metro 1, mas vamos bater um papo agora com o Dr. César Amorim, ele é presidente da Associação Baiana de Medicina. Dr. César já está conectado? Metrópole Entrevista. Boa noite, doutor César. Seja muito bem-vindo ao 7 em Ponto. É um prazer recebê-lo aqui. Estou falando aqui em nome de Geraldinho. A gente faz parte da equipe. Geraldinho teve um imprevisto. Manda um abraço aqui. Pede desculpa pelo atraso, mas que a gente vai estar batendo esse papo muito agradável. Como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, Ana. Obrigado pelo convite. Obrigado, Geraldinho, também. A gente entende isso perfeitamente. Boa noite também ao ouvinte da Metrópole. E estamos aqui mais uma vez na Metrópole. Pela primeira vez agora nesse horário, certo? Já tive a oportunidade de estar no 6 em Ponto. Estamos aqui para discutir tanto a Associação Baiana de Medicina como a medicina, né? Com certeza. Doutor César, o senhor também é médico angiologista, cirurgião vascular, tem título especialista pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, né? Foi presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular Regional e conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado, né? Hoje preside a Associação Baiana de Medicina. O senhor tem uma gama aí de experiência, tem um leque de experiência para estar falando aqui hoje com a gente sobre diversos assuntos na área de saúde. Eu queria que o senhor começasse falando quais são os principais desafios do médico aí durante a pandemia. Falando, foi um desafio muito grande, certo? Não só para os médicos, como para todos os profissionais de saúde. Aí eu falo de enfermagem, enfermeira, fisioterapeutas. A gente está há um ano nessa pandemia. Eu acho que nesse ano muito se aprendeu do que a gente pensava há um ano atrás. Inicialmente, como foi dito, que a gente deveria ficar em casa e só ir no hospital quando tivesse sentido sintomas maiores. E isso foi visto que, mais na frente, que não era a melhor conduta, mas também não podemos criticar essa conduta naquele momento, porque naquele momento não se conhecia tanto a doença, era visto que a doença, a maioria dos pacientes se passavam bem, sem complicações, a gente tinha que preparar o sistema de saúde para atender os pacientes, então não podemos criticar agora uma conduta feita naquele momento. Mas, com o tempo, a doença foi cada vez mais conhecida, os médicos no comando dessa pandemia, no tratamento dos seus pacientes, começou a compreender mais, novas drogas, novos tratamentos foram indicados e a gente conseguiu mais tratar nossos pacientes. Olha, há um ano atrás, quando se falava nessa pandemia, um médico que ficava no UTI, por causa daquele o cuidado que você tinha que ter para não se contaminar, o médico ficava com roupas que às vezes ficava 12 horas de plantão, era difícil ele se alimentar, difícil até para ir no sanitário, certo? Tinha dificuldades. Hoje a gente sabe que a transmissão é mais oral, temos que ter aquele cuidado, sim, certo? Mas a transmissão é mais oral. Então, isso com o tempo foi se aprendendo. Então, essa pandemia que foi uma doença que atacou o mundo, certo? Dessa maneira, vamos falar assim, grosseira, certo? Que levou muita gente, infelizmente, conhecidos, parentes, mas eu acho que agora, com a vacinação, a gente vai começar a sair desse processo, sem dúvida nenhuma. Mas tenho certeza que o desafio para a classe médica foi bastante difícil nesse último ano. Perfeito.
Doutor César, o que é o Revalida? Tem uma pergunta aqui de Carla Santos, de Feira de Santana. Ela disse que é estudante de medicina. O que é o Revalida e qual a importância dessa prova? Bom, o Revalida nada mais é do que a revalidação do diploma médico. Ou seja, aquele médico brasileiro ou um médico estrangeiro que fez um curso de medicina fora do Brasil, certo? Para ele exercer a medicina no Brasil, ele tem que fazer uma prova, ele tem que fazer uma avaliação. É uma prova feita pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, Anísio Teixeira, ligado ao Ministério da Educação, em que ele faz uma prova teórica e uma prova prática. E aí a gente vai ter a certeza que aquele médico que vai trabalhar no Brasil atendendo nossos pacientes, ele é qualificado para isso. Isso se criou uma grande discussão que veio nos últimos anos por causa de um programa que veio no governo anterior, que eram Mais Médicos, que não adotou essa revalidação. E eu não entendo isso, porque eu acho que tem alguns gestores que não querem essa maneira de revalidação, mas, sem dúvida nenhuma, é a maneira mais eficaz. Eu não entendo o porquê de não querer isso. O que é que a gente quer? A gente quer que a nossa população tenha segurança que aquele médico que estará atendendo, ele tem uma certa qualificação. Imagine-se nessa pandemia, certo? Que a gente teve que atender pacientes graves, certo? Se não tivesse médicos qualificados para isso. Então, Revalida é algo excepcional, é algo que nós temos que defender, e aí não é só as entidades, a classe médica, eu acho que a imprensa, a própria população, tem que pedir e exigir isso do governo. Em governos anteriores, não estava tendo a prova do Revalida, mas no ano passado, graças a Deus, teve a prova do Revalida, a primeira fase. Esse ano vai ter a segunda fase, para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, a gente tem que também dar valor àqueles médicos, tanto brasileiros, principalmente, como outros médicos de outros países que queiram exercer a medicina no Brasil. Então, a gente tem que fazer algo para isso. Então, a gente tem que dar essa possibilidade. E realmente não estava tendo prova do Revalida. Agora teve. Então, a gente vai ter agora essa possibilidade desses médicos poderem, após essa avaliação, trabalharem no Brasil exercendo a medicina e a gente com segurança sabendo que aquele médico é qualificado para isso. Então, temos sim que defender o Revalida e isso todos, sem dúvida nenhuma. Agora, doutor César, a gente falando dessa questão aí do Revalida, veio aqui na minha cabeça uma pergunta. Hoje eu estava até conversando com minha mãe, meu primo, pessoas da família que fizeram faculdade fora, essa dificuldade, e aí falam muito dessa questão de falta de médico no país. Realmente tem falta de médico ou é falta de estrutura que esses médicos não querem, ou esses profissionais não querem ir para, principalmente no interior do estado, né? Que tem uma estrutura mais precária nos hospitais, nas unidades. O que é que realmente falta? Bom, são coisas diferentes. A gente não pode, porque acha que falta médico, que às vezes é um diálogo, uma justificativa que se dá para não ter o Revalida, não deixar de fazer a prova do Revalida. Primeiro, não falta médico. Segundo, são coisas diferentes. A gente tem que trazer médicos para cá, médicos qualificados, sabendo que aqueles médicos têm qualificação. Bom, em relação hoje a gente tem várias faculdades, o número de faculdades de medicina aumentaram demais no Brasil, certo? Hoje, a formação de médicos que são formados no Brasil chegou a aumentar em 4, 5 vezes. Isso vai ajudar bastante já a ter médicos, certo? Para estar atendendo aqui no Brasil. O problema é esse médico ir para o interior. Por que esse médico não vai para o interior? A política passada era como? O médico era contratado pelo prefeito, aquele prefeito, se não gostasse do médico, mandava embora, contratava outro, ou quando ele perdia a eleição, vinha um novo prefeito, tirava aquele médico e contratava outro. Ou seja, como é que o médico ia se alojar numa cidade, fazer carreira numa cidade, construir uma família na cidade, se ele não tinha segurança que ele ia ficar no emprego? Então, o importante é se fazer um plano de cargos e salários, principalmente para esses interiores distantes, principalmente no Norte e Nordeste. Nesse governo, diferente do outro, porque o outro veio mais médicos para exercer isso. Mas aí entra nisso que eu falo, sem revalidação, eram médicos que não tinham nem o CRM, que a gente fala, que é a carteira do médico, o registro do médico no conselho. Então, eles tinham uma autorização para exercer a medicina aqui por um período de 2 anos com mais 2. 3 com mais 3, desculpe. Em 2019, em agosto de 2019, saiu um plano já com o ministro Mandetta, que foi o Médico pelo Brasil. Aí é diferente, porque
não só o médico era contratado com CLT, como um salário mais digno. Então, ele ali podia se programar, ir para o interior, exercer sua profissão lá e até viver no interior e fazer sua carreira toda no interior, não querendo sair mais. Então, o que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, é um plano de cargos e salários para o médico, como tem em algumas outras profissões, para esses locais mais distantes. Se você fizer isso, eu tenho certeza que resolve. E, não, com certeza, Valana, não é a falta de médicos. E isso não pode justificar unir isso com não ter o Revalida, que é uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a gente tem que pensar, certo, o governo, principalmente o governo federal, num plano de cargos e salários para o médico, tenho certeza que com isso o médico vai para o interior, sim, e vai ficar lá, exercer sua profissão lá e construir sua família lá. Perfeito. Para você que ligou o rádio agora, nos acompanha aqui pelo YouTube, estamos batendo um papo com o Dr. César Amorim, ele é o presidente da Associação Baiana de Medicina, o Dr. César também é médico angiologista, estamos batendo um papo aqui sobre os desafios da profissão do médico aqui durante a pandemia, guerreiros, principalmente quem está aí na linha de frente, né, doutor César, que sabe o que está passando, que vê todas as dificuldades, porque além de ter que colaborar, de estar salvando vidas, tem que salvar a sua também, né, tem que estar ali na guerra mesmo, de estar se cuidando do outro, se doando mais do que como médico, como ser humano, porque é um momento o psicológico de quem está aqui do lado de fora, imagina a ansiedade de quem está como família, né, querer saber notícia e não pode, é o médico que está ali, é a mão que está ali, né, é o aconchego também, enfim. Gabriela tem mensagem aqui do WhatsApp, a gente vai estar lendo para o senhor estar respondendo. Vamos lá, Gabi. Tem uma mensagem aqui de Josué Cardoso. Doutor, estamos passando por um momento muito difícil no país, principalmente para os médicos que estão na linha de frente. A ABM tem acompanhado a saúde mental dos médicos associados? Como é esse processo? Bom, a gente não tem, a ABM não tem assim, um departamento específico para isso, mas a ABM dá apoio sim, se o médico procurar, tem sim. A gente tem lá um departamento que chama Sinan, que a gente tem médicos que tem um cadastro lá, que a gente pode pegar esses médicos que estão tendo isso, a gente indicar, orientar e encaminhar, sem dúvida nenhuma. Outra coisa que a gente tem feito não é em relação a essa pergunta diretamente, mas a gente tem um departamento lá, que é o INES, que a gente, no ano passado, a gente treinou todos os residentes da Bahia para um curso de vias aéreas, para preparar esses médicos novos, recém-formados, para trabalhar na pandemia. Então, foi um trabalho muito bem feito. Já foi na gestão anterior, não foi na minha gestão. Eu fazia parte da gestão, mas não era o presidente, que era o Dr. Robson Moura, que fez um trabalho com o presidente, que também é diretor da associação, que é do SEREM, que é de residentes, que é o Dr. Gedson, certo? Com o Dr. Ísio, que é que comanda lá o INES, que é esse serviço de simulação, que a gente conseguiu, certo? Treinar todos os residentes para poder trabalhar na pandemia. E teve até um relato muito bom e emocionante, que teve um médico novo que, no dia seguinte, quando acabou o curso, ele foi trabalhar e teve que entubar um paciente. E ele disse que, graças àquele curso, ele sentiu segurança para entubar e salvar a vida daquele paciente. Então, é um trabalho que a BM faz. Agora, a gente não tem um departamento específico de psicológico de apoio para isso, mas a gente pode sim ajudar e encaminhar esse médico. Nossa. Doutor César, eu queria que o senhor falasse também sobre qual é a responsabilidade do Ministério da Saúde em relação ao plano de carreira para médicos. Foi exatamente o que eu falei anteriormente na pergunta anterior. Eu acho que é total a responsabilidade. Eu acho que cabe principalmente, ao Ministério da Saúde, porque é onde tem o maior recurso, fazer esse plano e dar o exemplo disso. Eu acho que já com esse plano que foi feito, que eu citei em 2019, em agosto de 2019 saiu, que é Médico pelo Brasil, já é um início e uma semente disso. Então, isso a gente tem que replicar cada vez mais, a gente tem que divulgar, estimular para cada vez mais o médico, porque o salário não é ruim, certo? Então, já foi um plano, eu acho que muito adequado para levar o médico para o interior. Então, eu acho que o Ministério da Saúde, o governo federal, tem que ser o comandante disso e dar um exemplo disso para o resto dos estados.
Perfeito. Tem uma mensagem aqui de Luísa, ela pergunta: Doutor César, eu gostaria de saber qual é o posicionamento da Associação Baiana de Medicina sobre as trocas de ministro da Saúde durante a pandemia. Que avaliação o senhor faz da atual gestão? Bom, sem dúvida nenhuma, isso é ruim, isso é fato. Jamais, o ideal era você ter um ministro, e eu acho que realmente que faltou uma comunicação entre nível federal, estados e municípios, a coisa ficar unida. Eu acho que a política atrapalhou bastante isso. Isso é uma coisa muito ruim para essa pandemia, para o tratamento dessa pandemia. Se nós tivéssemos um nível de comunicação e um nível de ação conjuntas, eu acho que a gente teria o melhor resultado. O atual ministro, doutor Queiroga, eu não conheço ele, mas tenho colegas que conhecem e falam muito bem dele. Já foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e eu tenho realmente uma certeza, uma esperança que ele vai dar certo. Aliás, eu acho que ele está mostrando que ele é uma pessoa muito fácil de comunicação. Também defendo que o Ministério da Saúde seja comandado por um médico entenda de gestão. A gente pode associar isso e falar como exemplo, e aí eu aproveito para parabenizar, certo? O Estado e o município. A Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, no comando do Dr. Fábio Vilas Boas, e a Secretaria Municipal de Saúde, no comando de Léo Prates. Ou seja, a gente viu que aqui na Bahia, independente das posições políticas que são antagônicas desses dois grupos, a gente conseguiu ter um comando, certo? E uma ação que eu acho que deve servir de exemplo para o Brasil. Aqui, certo? Perfeito. O comando da pandemia, como foi feito, como está sendo feito o comando dessa pandemia, a ação nessa pandemia, eu acho que serve de um exemplo. Então, aqui eu quero deixar os parabéns tanto às duas secretarias, que eu acho como eles estão agindo, certo? Dentro da pandemia, e agora na vacinação está se mostrando também um exemplo. Ou seja, não é o problema de distribuir vacina, de vacinar a população baiana, porque isso está sendo de exemplo. O problema é ter vacina para vacinar. Perfeito. O doutor César Morim é o presidente da Associação Baiana de Medicina, está batendo um papo aqui com a gente no 7 em Ponto. Geraldo mandou um abraço aqui, doutor César, parabenizando, agradecendo pelo o senhor ter aceitado o nosso convite. Doutor César, tem uma pergunta aqui. O país oferece um sistema capaz de atender as demandas de saúde da população? Gostaria de saber a sua opinião. Sem dúvida. O SUS é um exemplo de modelo de saúde para todo mundo. E até na vacinação a gente vê. A vacinação está chegando aqui com uma certa dificuldade, mas quando chega a gente consegue vacinar com a rapidez a nossa população. Nessa pandemia, aí a gente tem que falar uma coisa. Qualquer país do mundo passou por dificuldade. Não é só o Brasil. A gente viu nos Estados Unidos, vimos na Itália, vimos na Inglaterra, vimos em Portugal. Então, qualquer país do mundo não tinha capacidade para fazer um tratamento adequado da maneira que veio, principalmente quando vem as chamadas ondas, que aí é onde afeta maior. Mas eu não tenho dúvida que o sistema de saúde brasileiro, SUS, é um modelo de saúde. Inclusive, não só na pandemia, falando agora do tratamento da população, no SUS a gente é onde se tem mais alta complexidade, onde a gente consegue tratar mais nossos pacientes dos mais adequados tratamentos que a gente tem em alta complexidade para ajudar a salvar nossos pacientes. Então, eu acho um modelo, sim. Agora, na pandemia, sem dúvida nenhuma, em qualquer lugar no mundo, principalmente nas ondas, a gente teria dificuldade. Tem dificuldade. Perfeito. Muitas mensagens chegando, doutor César, a gente não vai conseguir ler todas, mas tem aqui no YouTube Arthur Rios dizendo: excelente angiologista. Paula Sintra dizendo: o programa tá top hoje, viu? Excelente entrevista com o doutor César, muitas dúvidas aqui sendo esclarecidas. E Gabriela tem mensagem aqui do WhatsApp, vamos lá, Gabi. Tem uma mensagem aqui de Evandro Santos. Doutor, gostaria de saber sua opinião, se esse é o momento certo para a reabertura. E aí, doutor César? Bom, antes eu também esqueci de mandar um abraço para Geraldinho, certo? Arthur também é um amigo, um abraço, obrigado pelo elogio. E a Geraldinho também. Bom,
Eu tenho um pensamento em relação à abertura. Eu acho que, naquele momento, é aquela coisa que a gente fala, nem um extremo, nem outro. Naquele momento em que a gente teve a onda, que que foi a segunda onda, que o sistema realmente houve um colapso, que a gente chegou a 90 e tantos % de pacientes na UTI, no leito de UTI, tanto em particulares como no sistema público, a gente tinha que travar, a gente tinha que fechar. E fechar, eu acho até que era um fechamento de, olha, vamos fechar pelo menos 15 dias a 30. Então, sem dúvida nenhuma. Quando a gente tem uma folga nisso, nos leitos de UTI, que é onde o paciente mais sagrado, que mais precisa, certo, do hospital, do serviço, tanto público como privado, eu acho que a gente pode flexibilizar, sem dúvida nenhuma, mantendo os protocolos, todos que são estudados, já estão definidos, já estão ditos, certo? Eu acho que dá para flexibilizar, dá para a gente começar a liberar, porque a gente tem que pensar na economia que também afeta a saúde da população. Então, aquela pessoa que está sem conseguir trabalhar, sem conseguir botar o dinheiro em casa para se alimentar, ela precisa estar na rua, precisa levar seu dinheiro para casa e ela só vai fazer isso trabalhando. Então, eu acho que a gente não pode ter só um caminho. A gente tem que ter o caminho a depender das circunstâncias. Aí falar, vai liberar, vai começar a liberar nesse momento. E se aí vier uma terceira onda? A gente vai ter que fechar. É uma pandemia, é uma coisa que está fora. Todos os países do mundo tiveram esse problema, estão tendo esse problema. Então, a gente não pode tomar só uma atitude e dizer que a atitude é essa, tem que ficar aberto sempre. Ou tem que fechar e todo mundo fica em casa. Eu acho que, até agora, eu falo até o seguinte, hoje se fala da maneira, eu acho, mais adequada. A gente tinha um pensamento que dizia, fica em casa. Eu acho a maneira mais adequada que está se fazendo hoje. Evite aglomeração. Eu acho que esse é o melhor caminho. Então, eu acho que a fala e hoje o discurso levado para a população, eu acho que consegue compreender melhor, consegue se adaptar melhor e aceitar melhor isso, ao dizer evite aglomeração. Ou, como era antes, fique em casa. Que aí eu acho que era mais difícil a população aceitar, porque precisava trabalhar. Então, eu respondo essa pergunta, depender das circunstâncias. E aqui, graças a Deus, a gente teve, é por isso que eu elogiei as duas secretarias, porque em momento algum faltou leito, chegou a faltar. A gente teve um pico, chegou quase a 100%, eu falo no total, mas não chegou a faltar como 107%, como em alguns locais que é acima, ou seja, falta leito à população para se internar. Doutor César, a gente está chegando ao finalzinho da nossa programação, do nosso bate-papo. Quero agradecer a sua participação aqui de coração. Tem muita pergunta ainda, muita dúvida. Aí a gente ia ficar noite adentro para poder estar conversando sobre muita coisa. Mas eu queria que o senhor falasse rapidamente assim, a relação da associação, como é que funciona junto com o interior, porque na pandemia, então, todo mundo teve que se reinventar, o digital, os meios virtuais passaram a falar muito alto. Como é que tem sido o contato, o diálogo da associação com os profissionais, se vocês têm também unidade no interior, como é que funciona isso? E aí depois a gente queria que o senhor deixasse também as redes sociais, os canais de contato para quem quiser falar, como se associa, quem quiser tirar alguma dúvida também. Bom, a Associação de Medicina ela não tem nenhuma sede no interior. É toda aqui na capital. A gente tem a sede administrativa que fica em Ondina e tem uma sede social que é um clube que fica na Boca do Rio. Vamos dizer assim, quando eu assumi a associação no final, em novembro de 2020, sucedendo 26 presidentes que já passaram por lá, e aí, todos fizeram o seu trabalho, se dedicaram e todos deixaram algum legado. O que é que a gente pretende agora com a Associação Baiana de Medicina? A gente pretende cada vez mais trazer um médico jovem, um médico do interior, um médico estudante, estudante de medicina, certo? Para dentro da nossa associação. Porque dentro da nossa associação nós temos grandes benefícios e apoio para essas pessoas, para esses médicos, como o apoio científico, com a educação médica permanente que a gente tem. Nós temos também um departamento de convênio, temos o INESC, que eu citei, que é o Instituto de Simulação. Então, a gente tem vários benefícios dentro da BM, que a gente quer cada vez mais trazer esse médico jovem, o médico interior. Nós continuamos com nossos eventos, com palestras. Hoje, como você acabou de falar, por causa da pandemia, palestras virtuais.
temos uma palestra que a gente tem toda aí, que a gente tem divulgado, que é com o doutor Antônio Pedreira, que é muito bem frequentado, essa palestra virtual, é excelente. E temos outros também eventos que são divulgados com algumas sociedades de especialidades, que é importante que o que principal da associação é a educação médica. E isso a gente tem que manter e aprimorar cada vez mais, e é a nossa preocupação. E com isso trazer um médico do interior também. Eu acho que essa pandemia também serve para isso, porque com esse meio virtual agora, a gente pode se aproximar desse médico sem o médico do interior estar aqui. Isso sem dúvida nenhuma. Joia. Muitíssimo obrigada, doutor César. A gente está encerrando o nosso bate-papo. Vamos marcar outras vezes com o Geraldinho também aqui, viu? Ele quer muito bater um papo com o senhor, mas a gente sabe que Geraldinho é um grande comunicador, é um apresentador, mas é o presidente da Câmara Municipal de Salvador, então tem agendas que são, né? Tem os imprevistos, é muita reunião, é uma correria também. Enfim, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua gentileza, por todas as informações. Conte sempre com a gente. Tá bom. Obrigado também, falando, obrigado à Metrópole, ouvintes. Eu agradeço também a Geraldinho, eu entendo, porque ele é um amigo meu, certo? Antes de ser político, e eu sei o trabalho que ele faz, a dedicação que ele faz, e tudo que ele está construindo e tendo merecimento pelo trabalho que ele construiu, sem dúvida nenhuma, nesse tempo. Bacana. Então, obrigado e agradeço. Estamos também aqui, a BM está também, ao que a Metrópole quiser, para ajudar, sem dúvida nenhuma, vai ter associação ao lado. Com certeza. Obrigado. Sempre com a gente também. Muito obrigada, doutor César. Boa noite, se cuide, bom final de semana.